Nós já passamos para o próximo painel. Nós temos o Wilson, Terminal Vila Velha, e nós temos o Carlos, do Porto de Santo Antônio, no Chile. A professora Flávia Nico Vasconcelos é doutora, é professora e pesquisadora da Universidade Vila Velha, no Espírito Santo. Ela atua nesta área, nessa temática de portos e integração porto-cidade, questões associadas à sustentabilidade, tem uma forte experiência na área. Professora Flávia, tudo bem? Bom, para mim é um prazer estar aqui com vocês. O Wilson é um longo conhecido meu, né, Wilson? O Carlos também tem participado de um projeto que eu tenho desenvolvido justamente nessa linha de integração das cidades com os portos, e é muito interessante a gente poder ter, no âmbito do Cidesporte, que é um evento muito relevante, nível internacional, voltado para a gestão portuária, um espaço para a gente poder justamente falar sobre sustentabilidade e cidades e portos. A gente sabe que esse é um debate muito grande, esse é um debate que vem sendo inserido cada vez mais, não a parte de cidades portuárias, mas a parte de sustentabilidade. E o que a gente infelizmente percebe é que na prática a gente acaba tendo ações que são muito pontuais ou fica muito no âmbito do discurso e a gente não consegue ver uma concretização, sobretudo por parte dos portos, do que tem sido feito sobre sustentabilidade. Eu tenho uma grande referência nessa área de sustentabilidade, que é o Jeffrey Sachs. Ele discute muito essa questão internacionalmente e ele chama a atenção que a gente está num momento onde o crescimento econômico ele não é mais tido só como um fim em si mesmo, mas como uma possibilidade de se gerar forças produtivas da sociedade e se desenvolver os cidadãos. E isso nos faz pensar, quando a gente está falando de portos, que os impactos dos portos eles vão muito além do dia a dia, ou muito além do sistema logístico, marítimo, portuário, mas a gente precisa observar, monitorar os efeitos do porto muito além desse dia a dia, para também pensar nesses impactos do porto, naqueles que não são ligados diretamente à atividade portuária, ou seja, a gente pensar na vida da sociedade, esse impacto do porto na cidade portuária. E aí é muito legal a gente pensar que essa interface cidade-porto, ela é tida como uma zona, muitas vezes, de conflito, historicamente de conflito. Quando a gente conversa com atores do porto, a gente percebe que o espaço ele é visto como uma possibilidade de expansão da atividade portuária. Se a gente fala com arquiteto urbanista, eles olham para aquele mesmo espaço como uma possibilidade de expansão das funções urbanas. Então a gente tem aí esse limite entre porto e cidade como um limite de conflito, mas que a notícia boa é que a gente está numa tendência internacional de renovação dessas relações cidade-porto como sendo uma zona de cooperação também, sobretudo a gente tem observado isso na Europa. Isso requer novos processos de governança, isso requer um equilíbrio entre vários valores muitas vezes conflituosos, que são a economia, a sociedade e o meio ambiente. E eu acho que uma palavra-chave aí é a gente pensar em valor compartilhado, como que o porto ele pode gerar um valor econômico que pode também ser um valor para a sociedade. E eu acredito muito que os portos podem ser indutores de desenvolvimento local, eles podem ser motor de desenvolvimento para o território, a partir do momento que a sustentabilidade deixar de ser só uma métrica para se alcançar aqui no Brasil uma melhor posição no IDA ou de algum ranking internacional, ou ser uma mera ação para resolução de um TAC, né, um termo de ajuste de compromisso, ou uma ação que vem como uma reação à lei, mas sim práticas de sustentabilidade que façam parte da estratégia da empresa, da gestão da empresa, e falando em empresa, pensando na gestão do porto. Um outro aspecto que eu gostaria de lembrar antes de passar aqui para os convidados é que a sustentabilidade muitas vezes ela está muito vinculada à sua vertente ambiental. A gente esquece aí do tripé e de pensar dos aspectos econômicos e sociais. E pensar esse tripé dentro dos portos é a gente olhar
para além dos muros dos portos, é a gente olhar para a cidade, ou é a gente olhar para a comunidade, ou a gente olhar para o território, ou para aqueles que não estão diretamente envolvidos na questão do porto. E aí eu acho que tem uma grande chance para a gente pensar em nível internacional, que hoje a gente tem a gente está no momento aqui no Brasil, mas também internacionalmente, no momento de reforma portuária, essa reforma portuária que já vem acontecendo aí ao longo desses últimos 20 anos aí em muitos países, inclusive aqui no Brasil a gente está no momento fundamental dessa reforma portuária, e a gente tem visto uma tendência de corporatização ou de descentralização da gestão dos portos. Isso é uma oportunidade para os portos, porque eles podem se reposicionar em termos de competitividade internacional, apostando em ações de sustentabilidade, que, como eu mencionei, podem ir além da questão ambiental, precisam ser inseridas dentro da governança da empresa, enxergadas como uma forma de oportunidade, fazer parte de ser um valor de fato a ser implementado. E também pensar aí na sociedade como um elemento chave dentro dessa oportunidade, que muitas vezes a gente sabe que a comunidade do lado do porto ela acaba atrapalhando o porto, e ela pode ajudar o porto, ela pode dar ao porto uma licença para operar, ela pode ser um ativo do porto, se essa relação ela for bem construída, se for uma relação de confiança com o porto. E isso a gente sabe que hoje em dia é muito importante, sobretudo para os portos privados, ou todos esses portos que vão passar por esse processo de corporatização, que vem nesses investimentos nos fundos internacionais. É um elemento muito importante para o desenvolvimento dos seus projetos, no momento que a gente está falando aí desse paradigma do ESG, Environmental, Social and Governance, a gente precisa, então, repensar essa questão da sustentabilidade. Então, eu agradeço aí o professor Adhemar, eu tinha feito essa proposta a ele da gente ter uma mesa discutindo sustentabilidade nas cidades portuárias, e ele acolheu a proposta de uma forma muito carinhosa. Eu espero que essa seja um primeiro pontapé da gente incluir no Citisport sempre uma mesa de fato onde a gente possa discutir questões como essa, que se tem mostrado aí como sendo cada vez mais relevantes. Bom, eu queria então agora agradecer, feita essa introdução, essa mesa, ela tem então essa proposta de lembrar que a sustentabilidade faz parte da gestão portuária e que a busca da sustentabilidade, ela traz benefícios para os portos. Então eu convidei para essa mesa 2 amigos queridos, o Carlos Mondaca, que é licenciado em História, periodista da Universidade Adolfo Ibáñez, do Chile, está lá desde 2010 trabalhando na empresa portuária de San Antônio, e dentro da responsabilidade dele está manter a relação do sistema portuário com a comunidade e apoiar como gerente geral a gestão e as relações dessa gestão com os 2.000 trabalhadores portuários que trabalham ali. Eu coordeno o Observatório Cidade Porto, aqui na Universidade de Vila Velha, e o trabalho do Carlos me chamou a atenção, então eu entrei em contato com ele, ele me apresentou um trabalho brilhante que ele tem feito lá. Eu convidei ele para essa mesa para ele falar um pouquinho sobre como que o Porto de San Antônio tem tentado fazer essa gestão dos stakeholders, a aplicação dessas medidas de sustentabilidade. E ele me falou que o mais importante da biografia dele é que ele está casado com a Maria Paz Gonçalves e tem três filhos. Não podia deixar de mencionar. Bom, o Wilson, ele foi meu aluno há muito tempo atrás, Wilson? Lá no curso de Relações Internacionais da Universidade de Vila Velha. Ele tem uma pós-graduação em Stanford, também tem uma pós-graduação pela Fundação Dom Cabral, trabalhou como diretor de operações da Louis Dreyfus Company, onde ele foi responsável pelas operações industriais e portuárias da região North Latam, e também como gerente de logística e portos no Brasil, da Gerdau. Atualmente, ele é diretor-geral de terminais da Login Logística Intermodal, empresa que opera cabotagem no Mercosul e detém um contrato de arrendamento portuário no Porto de Vitória, Espírito Santo. Ele está aqui comigo aqui na Ilha de Vitória, Wilson? Bom, então eu vou passar a palavra primeiro ao nosso convidado Carlos Mondaca, do Porto de San Antônio, para a gente conhecer o Porto do Chile, e depois, então, o Wilson
entra com a fala aqui do Porto brasileiro, ok? A palavra está com você então, Carlos, por favor. Buenos días. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Perfecto. Voy a compartir pantalla para poder mostrarles algo de lo que se hace en el puerto de San Antonio. Bueno, ¿quiénes somos en San Antonio? El puerto de San Antonio está compuesto por un sistema de 2.000 trabajadores portuarios, 2.000 dock workers, más un número que casi se duplica entre transportistas, personas que trabajan en agencias de aduana y fiscalizadores. Estamos hablando de alrededor de 8.000 familias, 8.000 personas que dependen de esta economía. Ven aquí, cierto, parte de lo que es San Antonio un día cualquiera, con las alrededor de 1.500 naves que llegan todos los años al puerto. Actualmente el puerto de San Antonio tiene 5 terminales concesionados, los cuales están viendo desde la altura, y hay que destacar que dentro de los 10 puertos públicos que tiene el Estado de Chile a lo largo de nuestros 4.000 kilómetros de costas, San Antonio significa el 52% del movimiento de toda esa carga. Y es el puerto que más carga mueve en Chile, alrededor de 26 millones de toneladas. ¿Qué cosas salen de Chile en contenedores? Puse esto en atención, cierto, de que han tenido la gentileza de invitarme a participar de este webinar desde Brasil, y seguramente algunas de las cosas que están en la fotografía ustedes las han probado. Algún vino chileno, o si no, el computador a través del cual están viendo este webinar, lo más probable es que haya sido hecho en China, pero el cobre que tiene es altamente probable que venga desde Chile. Ni hablar de los pescados, ¿cierto? Ni las copas de vino que más de alguno de ustedes ha degustado a lo largo de los años. ¿Qué cosas llegan a Chile en contenedores? Chile, recordemos que es un país muchísimo más pequeño que Brasil y produce menos cosas que Brasil. Y traemos una gran cantidad de productos desde el extranjero, el mercado americano, europeo, pero por sobre todo asiático. Ahí hay algunas de las cosas que llegan acá. Pero para no ser la típica presentación portuaria, puesto que no estamos hablando aquí del puerto como recinto y enclave industrial, sino que queremos ver qué es lo que pasa con él en el entorno, en el barrio. Lo primero que hay que decir es que el puerto de San Antonio es parte del ADN, es parte de la esencia de lo que hay alrededor de él. ¿Por qué? Es un puerto que dio paso a la fundación de la ciudad. Se conoció primero como un enclave marítimo. Emplea alrededor de 8.000 familias y tiene 90.000 habitantes. Por lo tanto, hay una altísima cantidad de personas que tiene una relación con el puerto. Conoce a alguien que trabaja en el puerto, tiene un hermano, un tío, un papá que trabaja en el puerto. El puerto de San Antonio partió hace más de 100 años y hoy día los hijos de estas personas son los que siguen trabajando en el puerto. Es un trabajo que prácticamente hay generaciones que se han criado y han trabajado en nuestros muelles. Ahí hay otra celebración de lo mismo. Este grupo, hay varios grupos de ex trabajadores portuarios que hacen una serie de actividades con las cuales nosotros compartimos con ellos y apadrinamos, puesto que son parte de la mística de la ciudad. ¿Y qué somos hoy día para este sistema?
y así de cerca está nuestra relación, es decir, estamos el puerto, el enclave portuario está muy cerca de la ciudad, por lo tanto el puerto siempre se dibuja en el horizonte. En un mes normal, como el que pasó recién, llegaron a San Antonio 72 naves. Y eso significa para la economía local $748.000 en sueldos, lo que equivale en dinero de Chile a 1.769 ingresos mínimos en un solo mes. Por lo tanto, representamos un ingreso, no es las ganancias de la empresa ni los tributos al Estado, esto es lo que llega a los bolsillos de los trabajadores que hicieron los turnos de trabajo para esas 72 naves. Entregamos trabajo de manera directa a alrededor de 8.000 familias de San Antonio. Por lo tanto, un 10% de nuestra población tiene una relación súper directa con nosotros. Aquí hay algunas cifras, porque la sustentabilidad también tiene que ver con que en el territorio quede algo de lo que yo estoy haciendo. Y esto es lo que queda para el erario nacional, para el fisco y la parte que queda en San Antonio. Obviamente lo que va hacia el Estado, hacia el gobierno central, es mucho mayor que lo que queda en San Antonio de manera directa. Y eso es algo que permanentemente se nos pide cambiar. Es materia de ley, son cosas que se ven en el Parlamento, en el Congreso, pero entendiendo que nosotros somos quienes estamos en el territorio representando el Estado, no perdemos oportunidad de darlo a conocer, pero también de tratar de actuar para ayudar de todas maneras. Aquí hay algunas de las cosas con las que nosotros normalmente trabajamos. Nosotros estamos al lado de un río y por lo tanto siempre llega una buena cantidad de sedimentos y cosas desde el río hacia nuestra costa. Tenemos embarcaciones pequeñas como esa con las cuales vamos retirando, ¿cierto? Desechos de distinto tipo que llegan al lugar. Después, por supuesto, los depositamos en lugares donde se pueden disponer de manera adecuada. Estamos presentes en iniciativas relacionadas con el deporte, las artes, los mismos trabajadores de nuestro puerto, como ahí pueden ver un par. Administramos un bulevar, una costanera de alrededor de 1 kilómetro de largo, que es el principal paseo del borde costero en nuestra ciudad. Se llama Paseo Bellamar, y allí el puerto se encarga de todo, desde el aseo, espectáculos artísticos, la seguridad. Es algo que se administra y es un espacio público abierto al entorno. Como les dije, parte de nuestro desafío es que la comunidad entienda qué es lo que pasa al interior del recinto portuario. Y en eso hay que tener muy claro que el código ISPS, el Código de Seguridad Intraportuaria, no puede ser una excusa para que el puerto no sea conocido. Si no nos conocen, imposible que nos aprecien adecuadamente. ¿Qué cosas hacemos en temas de sustentabilidad pura y dura? Yo creo que la iniciativa más importante de todas es que el puerto tiene una serie de empresas que trabajan en él. Con esto me refiero a terminales concesionados, grandes empresas o importadores, transportistas, algunas agencias de servicios marítimos. Todas ellas fueron reunidas por la empresa portuaria San Antonio, que representa al Estado portuario, en una comunidad que se llama Colsa, Comunidad Logística de San Antonio. Pero al revés
de muchas agrupaciones donde el objetivo inicial es tratar de producir o ganar más. Aquí el objetivo inicial es hacer redes y generar un acuerdo de producción limpia. Y esta es la primera comunidad logística de Chile que tiene personalidad jurídica, que funciona y que tiene un acuerdo de producción limpia que ha reunido a 16 empresas que tienen operaciones en el puerto, en donde estamos con alrededor de, voy a sacar la cuenta de inmediato, de cuántos dólares estamos hablando, pero estamos hablando de $130.000 costó iniciar este tratado, que es el acuerdo de producción limpia, donde estamos comprometidos, estamos midiendo, y para después disminuir, residuos sólidos, emisiones de los graneles líquidos, el desempeño energético de nuestro equipamiento portuario, la estimación de la huella de carbono de cada una de las actividades que realizamos y actividades de relacionamiento con el entorno, que fue una parte, cierto, de lo que le mostré inicialmente, de lo que el puerto está haciendo. Esto se está midiendo a través de indicadores y nuestro objetivo, y partió de la siguiente manera. Nosotros en el año 2016 hicimos un diagnóstico con entidades externas. Finalmente nos sentamos con nuestros operadores portuarios y nuestras empresas y les planteamos que necesitábamos hacer esto. No siempre cuando uno habla de producción limpia es necesariamente bien escuchado. Y yo creo que en eso hay que destacar que la gran mayoría de las empresas que tienen algún tipo de operación portuaria en San Antonio aceptaron este desafío. Y finalmente empezamos, ¿cierto?, por el proceso de instalación de esto, para después empezar a cumplir acciones, metas, seguimientos de distinta naturaleza y comenzar a auditar. Eso fue a partir del año 2017. Y finalmente en este estado ya estamos certificando el acuerdo y bueno, y por supuesto que trabajando para mantenerlo. Esto es el primer acuerdo que se firma con este alcance en una comunidad portuaria chilena. Hay más comunidades portuarias, por supuesto, pero no es lo mismo medir el desempeño en un edificio de oficinas que en un terminal portuario, donde hay equipamiento, donde hay personas, donde hay faenas de operación. Allí, bueno, esto aquí es certificado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Chile, y ahí hay algunos de los certificados que recibimos, ¿cierto? Ahí está el de nuestra empresa, el centro, pero ahí está el de uno de nuestros terminales concesionados, que es DP World San Antonio, y también ahí hay una agencia que tiene operaciones en mar y tierra, como es AUNSA, tiene depósitos de contenedores, tiene equipamiento terrestre y también tiene lanchas para la operación portuaria, las pilot boats. Por lo tanto, aquí tenemos 3 empresas súper distintas que están certificadas, como les digo, por la Agencia de Sustentabilidad de Chile. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto?, de algunos de los consolidados que tenemos. Nuestra empresa, la empresa portuaria de San Antonio, destinó a un profesional de alto nivel exclusivamente a trabajar en esto y a perfeccionarse en temas de sustentabilidad, y él es la persona encargada de llevar esto a cabo y con todo el trabajo que implica poner de acuerdo a 16 grandes empresas que están acá. Ahí hay un ejemplo de la medición de la huella de carbono y también de los porcentajes en los cuales se ha trabajado para disminuir. Le sacamos el nombre, pero en el fondo esta es una de las planillas de nuestras empresas, ¿no? Y tenemos que seguir en esto. En algún momento, a mí en lo personal me gustaría llegar no solamente a la sustentabilidad en el proceso de operación, que es lo que estamos hablando acá,
sino que a medir cuántas horas pasan nuestros trabajadores en las oficinas, cuáles son sus índices de salud y cómo podemos hacer para ayudar. Es decir, partir también centrándose en el ser humano que viene todos los días al trabajo, de qué manera lo ayudamos a que esté mejor, a que produzca en un tiempo adecuado y en la medida adecuada. Flavia me pidió que fuera breve, poder dar de serlo, a pesar de que he hablado lo más pausado posible para que me pueda dar a entender. Quizás contarles en qué estamos pensando para el San Antonio del mañana. Uno a veces, cuando lleva mucho tiempo en los trabajos, se empieza a acostumbrar a las cosas que no hace bien y enamorar de las que hace bien. Así que aquí estamos tratando de que no sea así, y aquí les mostramos algo de lo que nosotros pretendemos para este San Antonio de 10 años más, cuando tengamos un nuevo puerto, que es la misión que tenemos construir ahora. Y si se dan cuenta, no solamente estamos midiendo aspectos operativos, obviamente tener un puerto de buen nivel, pero la conectividad, los espacios públicos, el desarrollo cultural y social de nuestro territorio nos importa mucho. Creemos que si a San Antonio le va bien, a nosotros como puerto nos va a pasar lo mismo. Si al puerto solamente le va bien, podemos durar así un tiempo, pero no va a ser para siempre. En algún momento también vamos a tener problemas. Por lo tanto, esto es algo absolutamente exigido por nuestro directorio, y bueno, estamos trabajando con mucho entusiasmo en tratar de lograrlo. Aquí hay algunas de las iniciativas en las que estamos trabajando. La foto del borde inferior derecho es una parte donde hay un terminal de químicos, donde ahora vamos a construir un borde costero nuevo, que es el tramo que ustedes ven en rojo y posteriormente en amarillo. Y ya construimos ahí, ya desplazamos ahí, no sé si ven el cursor de mi mouse, de mi ratón, ahí hay un edificio corporativo que es nuestro edificio corporativo. Es decir, lo primero que hicimos fue ir nosotros a este lugar que queremos devolver a la ciudad en mejores condiciones que lo que está. Y por supuesto también en nuestro quehacer del día a día tenemos ciertos objetivos a cambiar en la operación del puerto de hoy, que sabemos que también va a tener un impacto positivo en lo que tenemos alrededor de nosotros. Aquí debería terminar mi presentación, pero como me quedan 2 minutos, les voy a mostrar una foto, que es esta, que tiene que ver con el COVID. Como todos ustedes seguramente también les pasó, Chile pasó un muy mal primer semestre, ¿cierto? A propósito de la pandemia del COVID-19. Ahí hay algunas fotografías de lo que el puerto hizo, no solamente para garantizar la operatividad portuaria, sino que también la operatividad de la ciudad. Y tomamos en eso el control, y lo estamos haciendo hasta el día de hoy, de la sanitización de lugares como el Hospital de San Antonio, que son muy importantes, por supuesto, para nuestros conciudadanos y para los trabajadores portuarios. Ahí hay algunas imágenes, y con esto sí me despido y no los molesto más. Les agradezco mucho su tiempo y quedo encantado de tratar de responder alguna pregunta cuando termine el panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Está muy bien. Professor não, né, Wilson? Estou acostumada com professores. Ainda não, quem sabe um dia. Está convidado. Carlos, muito obrigada. A gente volta com as perguntas depois. Wilson, então, vou passar para você. Tá joia? Estou no mudo, mas qualquer coisa estou aqui. E agradecer primeiramente o convite. É um prazer aí poder falar um pouquinho do nosso Porto de Vitória, né, da relação Porto-Cidade.
Depois que eu voltei para Vitória, né, e a gente começou a trabalhar aqui nesse terminal e a gente fez aquela conversa, eu comecei de fato a ter mais um olhar um pouco mais apurado para o assunto. Queria agradecer aí aos participantes e ao nosso colega do Chile. Falar do Porto de Vitória e sobre esse assunto em específico é muito... Não é que é fácil, né, mas é relativamente desafiador, né, Flávio? A gente está falando de um terminal que ele está literalmente dentro da cidade. Quando a gente olha, né, as tendências dos portos, né, mundo afora, portos europeus, né, no próprio Brasil, né, com o advindo das TUPs, a gente percebe, né, que claramente, né, as novas estruturas de infraestrutura portuária, elas não têm mais esta configuração, mas principalmente aqui no Brasil, a gente tem ainda um backlog, um passivo, né, de portos que estão cravados dentro da cidade muito relevantes, né, e principalmente dos portos públicos, né. Então, quando a gente pega o Porto de Vitória, o Porto de Santos, o Porto do Rio de Janeiro, a gente está falando de uma relação aí muito, muito intensa, né, entre a atividade do porto, né, e a comunidade. E eu acho que esse assunto ele acaba se conectando de forma... Ele deveria, né, se conectar de forma muito intensa, e o que a gente percebe às vezes é o que você comentou logo na abertura, né, que as percepções de que essa atividade econômica ela não tem, né, uma relação com a atividade, né, social ali daquele ambiente, isso não se conecta, né. Essa aqui é uma foto clara, né, do nosso porto hoje, e ela mostra muito bem ali o que acontece, né, na nossa cidade. Eu vou mostrar depois o lado de cá do porto, do canal, mas essa é uma fragata que acontece aí uma vez por ano na cidade de Vitória, inclusive aconteceu agora, na semana passada, e que o barco ali, os barcos aqui praticamente encostam nos navios, né? E a cidade de Vila Velha que está ali atrás, e a cidade ao redor do porto. Aí o porto ele acabou ficando um pouco limitado, né, por essa geografia, né? Então hoje administrar um terminal portuário, né, com os volumes que a gente administra, cruzando por dentro de bairros e cidades, de fato é algo bastante desafiador, né? E quando a gente olha para o futuro, isso de fato é um assunto que tem que ser bastante explorado, né, e que se criem ferramentas para que essa harmonia seja bastante tranquila, né. Só mais algumas fotos antes de falar um pouco mais, né. Esse é o nosso porto e a gente se vangloria muito disso, né. O Porto de Vitória é um cartão postal da cidade. A volta aqui de carro para vir embora e volta e meia do lado de Vitória, eu vejo muita gente tirando foto, assim, de famílias tirando fotos e com o fundo do porto de fundo, né? E as pessoas gostam disso, as pessoas cresceram, né, em Vitória assistindo a movimentação e o crescimento do porto. Eu também fui um deles. Essa foto da direita, principalmente, né, você vê ali que essa é a curva do chamada Curva do Saldanha, é uma avenida bastante movimentada e os nossos navios eles passam ali em questão de 100 metros de distância. Então você imagina o impacto visual, né, o impacto de possíveis interferências que isso pode acontecer. Não é difícil acontecer de um dos nossos navios estarem adentrando o canal do Porto de Vitória e ele enfrentar, por exemplo, barco de pesca, se deparar, né, com barco de pesca, nadadores, jet skis, qualquer desse tipo de vela, né, e a operação chega a ser interrompida, inclusive, por conta disso. No domingo, esse canal, esse litoral, essa calçada, ela se torna uma calçada de lazer, e também é frequente você ver pessoas mergulhando no canal, no domingo ali, fazendo atividades de lazer, e em paralelo, 2 navios containeiros desses de 300, 240 metros operando uma carga ali que, enfim, tem uma relação. Uma foto clássica também que tem rolado, vinculado, né, em vários jornais de Vitória recentemente, as manobras dos navios que acontecem no nosso porto, o giro, né, que esse navio faz, ele faz com que o navio ele fique a
15, 20 metros da calçada. Essa, apesar de ser uma imagem impactante, essa atividade ela acontece pelo menos 2, 3 vezes ao dia. Então, imagina um cidadão que mora ou frequenta aquela região e se depara com essa situação ali praticamente 2, 3 vezes ao dia, né? Começa a achar normal isso, né? Algo que, não sei se não deveria, né? Mas os portos modernos hoje é difícil você ver uma situação dessa, dado a nova infraestrutura, né, e a nova características dos portos e indústrias, com áreas industriais, né, segregadas, né, das cidades ali, das comunidades. Então, isso é muito legal, assim, por um lado, desafia bastante, porque você tem o porto, de fato, como um ator ali naquele ambiente, e no nosso caso aqui, a gente é um arrendatário, né, do Porto de Vitória, a autoridade portuária, a CODESA, eu acho que ela também tem um papel fundamental em promover ações de inclusão do porto nessa sociedade, e o que eu mostro com isso é que a gente depende dessa sociedade, a gente depende desse ambiente para que a atividade econômica aconteça. Não existe aqui nesse cenário uma atividade econômica distinta ou completamente a par do que está acontecendo na comunidade. O Carnaval de Vitória, por exemplo, agora é nessa avenida que está acontecendo aqui. Então, você imagina um carnaval acontecendo do lado de um porto. Isso aconteceu esse ano, inclusive. E foi muito legal de ver assim, que o Porto de Vitória, né, e o nosso terminal aqui, ele viralizou nas redes sociais de várias fotos, e tinha navios operando do lado de uma hora que um carnaval estava acontecendo. E não só nessas questões, né, de festividade, mas também quando a gente fala de busca de recursos e talentos, né, de pessoas para poder fazer a operação do terminal, a gente depende, né, dessa comunidade do entorno, né, com as capacitações técnicas, né, dos profissionais habilitados, né, dos cursos que a comunidade no entorno promove para gerar conhecimento técnico para que as pessoas possam executar suas atividades profissionais. A gente depende também da comunidade, né? Então, acho que tem uma relação de ganha-ganha muito, muito legal e muito impactante, né? E cada vez mais essa atividade, à medida no qual você vai crescendo em volumes, você quer que o porto se desenvolva, você quer que essa atividade, né, atenda a comunidade, você cria mais laços portos. Desse terminal, para dar alguns grandes números, né, a gente movimenta em torno de 45 mil toneladas de carga, em torno de 22 navios operados por mês, quase que 15 mil contêineres mensalmente, 750 clientes transitando nesse ambiente, e hoje esse Porto de Vitória ele é o 7º maior importador do país e é o 6º maior exportador do país. Então, a gente tem, de fato, uma relevância econômica muito forte nessa região. O Espírito Santo, hoje, ele é o maior produtor de rochas ornamentais do país e é por esse porto que a gente exporta todas essas rochas. A gente é um grande produtor, se não o 2º ou 3º maior produtor de café do Brasil. E por aqui também saem toda essa produção, né, agrícola, pimenta, mineração, refrigerados, produtos siderúrgicos. O Espírito Santo é forte, né, na produção de produtos siderúrgicos, e o nosso porto atende diversos projetos nesse sentido, tanto de exportação quanto de importação. Granéis também, então operamos importação de fertilizante, carvão, malte, e esse aqui, de fato, é um produto desafiador, porque ele tem uma particularidade e a gente precisa desenvolver ferramentas, né, que evitem o impacto ambiental entre a operação e a comunidade. Projetos um todo, carga geral. Rochas que a gente exporta para a China também, né, Espírito Santo, e é feito essa operação neste terminal. Importação de veículos também, o Espírito Santo tem sido uma importante porta de entrada para isso. Entra muito carros, então você imagina descarregar 1.000 carros no navio e sair com 1.000 carros por dentro de uma comunidade, né, dentro da estrada, o impacto que isso gera, né, na vida de algumas pessoas do entorno da comunidade. E cargas de offshore.
Eu só trouxe um vídeo, eu não sei se vai conseguir passar, mas mostra basicamente a localização do porto e uma imagem muito legal assim, da interferência, né, de como é que o porto está, de fato, conectado com a cidade. Né? Esse é o nosso terminal, chamado de Terminal de Vila Velha, é um contrato de arrendamento que a gente tem que a Login tem dentro do Porto de Vitória, por até 2048, esse contrato, e você claramente vê aqui que a cidade está praticamente na frente do porto, né? O centro de Vitória, os bairros, a gente consegue, de vários apartamentos de Vitória, muita gente acompanha como é que está o porto, e o centro aqui de Vitória, que é conhecido como uma área bastante populosa, né, movimentada, tem o porto como a principal imagem. E eu sinto, como diretor da operação, um grau de responsabilidade muito grande, né? Tanto pelo impacto socioeconômico, mas também pelo impacto visual. Eu me preocupo ali com a pintura do equipamento, dos navios que ali adentram, porque a gente está falando da cidade de Vitória, e esse terminal, que opera já há mais de 23 anos nesse local, faz parte do Porto de Vitória, né? Ele não é um ativo que daqui a 2 anos sai e volta a ter prédio, não vai acontecer isso. Esse contrato ele é um contrato que vai até 2048. Então, assim, a cidade de Vitória vai contar com esse terminal, e esse terminal conta com a cidade de Vitória até 2048. Então, é uma relação de muito longo prazo. Eu conto uma história bastante curiosa aqui, que determinada vez a gente esteve conversando com algumas entidades, né, e eu fui brincar do Penedo, né, que está aqui do lado, que a gente cuida do Penedo aqui do nosso lado, né? Apesar de ser pequena ali, aquela mata que vocês estão vendo aqui, mas ali tem uma família, por exemplo, de animais silvestres que a gente acaba cuidando, né, e fazendo parte da nossa vida aqui no dia a dia. O Penedo é um cartão postal da cidade, é protegido, e às vezes a gente tem problemas com rochas que deslizam ali do morro, e por incrível que pareça, a gente tem o cuidado de preservar a rocha. Então tem ações aqui do terminal para que pare de rolar rocha, claro, por questões de segurança, mas também que não desconfigurem a imagem do Penedo. E em parceria com a Prefeitura de Vila Velha, a gente tem ações nesse sentido, assim, indo no detalhe, né? Às vezes parece meio fora do normal, né? Pô, mas cuidar de uma pedra, mas pode descaracterizar uma questão ambiental da região, e a gente se sente também um pouco responsável, porque essa pedra ela acabou sendo cortada para se construir o porto. Então teve, há 20 e tantos anos atrás, a gente interferiu ali de alguma forma, né, naquele ambiente, e hoje é responsabilidade nossa disso. Então, não só como comunidade, por questões ambientais também, eu acho que isso tem uma relevância muito grande. Esse é o último vídeo. Eu queria mostrar o outro lado, né, do porto, que ele mostra um pouco, não só o lado de Vitória, mas ele mostra também a cidade de Vila Velha, né, o porto de nosso terminal, no município de Vila Velha, no Porto de Vitória, mas no município de Vila Velha, mas especialmente porque essa é a saída do nosso porto, e é exatamente a divisa entre o porto e a comunidade de Ilha das Flores, que é um bairro localizado ao lado do terminal, um bairro bastante populoso, e o acesso total do porto ele se dá por uma avenida dentro do bairro, e ele passa por uma ponte chamada Ponte Aribiri, que é de fato a conexão do porto com o mundo, fora o navio, né, mas com o Brasil, desculpa, não com o mundo, mas com o Brasil, ele se dá por dentro dessa comunidade. E é um ponto de atenção muito grande que a gente tem, e a gente, como Login, a gente consegue resolver todos os problemas do mundo, mas a gente tenta atuar de forma bastante específica junto a esses bairros, né, Ilha das Flores, São Torquato, Chácara do Conde e Ataíde, que são os bairros do entorno. Essa é uma foto real da realidade que a gente tem a 1 quilômetro do porto. Bairros que precisam de apoio, né, governamental, né, estadual, municipal, mas a Login se sente também parte do problema, né? Está instalado ali por usufruir dessa comunidade de alguma forma,
E assim, tudo que a gente faz, de alguma forma, é para a sociedade, né? A gente não tem uma visão somente do acionista, a gente tem uma visão de que o nosso negócio depende do crescimento da sociedade. A gente lida com transporte de carga e o que mais a gente precisa é que a sociedade cresça, evolua, tenha mais consumo, e com isso os negócios acabam se aflorando, e a gente depende disso. Então a gente é papel dessa sociedade. Eu não vou entrar aqui no detalhe, Flávio, mas existem uma série de ações, né, que a gente traça, né, com as comunidades, né, no nosso tanto a gente fala de fortalecimento de capital social, né, então a gente participa em grupos, né, de ações voluntárias, de articulação com escolas, né, e tenta conectar escola com o poder público, tenta fazer algum tipo de né? A gente trabalha bastante na mobilização, né, da comunidade no entorno, então já promovemos, por exemplo, cinema participativo, né, nas praças, mutirão de limpeza, de consultas, coisas nesse sentido, médicas, né? Sensibilização, escola, né? Promover atuando junto à escola para fazer programas de sensibilização de meio ambiente, de segurança e etc. Os rios que cruzam, né, os bairros, né, nessa região, para mim talvez é o ponto mais crítico, né, porque essa comunidade ela está bastante ao lado do rio, né, e são rios que estão com nível de poluição muito acelerados, né, então de alguma forma a gente tenta contribuir com algumas parcerias, com algumas empresas, com análises técnicas, né, de monitorar a condição desses rios, né, de poluição, e eventos também que a gente consiga juntar os monitores com as equipes para trocar algum tipo de experiência. E esses rios, a ponte, por exemplo, de acesso ao porto, por onde os nossos colaboradores passam, os prestadores de serviços, os moradores, é tudo a mesma. Então, assim, a gente está ali dividindo a responsabilidade, né? Não é assim, é um ali, outro aqui ou não. A gente trabalha aqui o dia inteiro da mesma forma, convivendo nesse mesmo ambiente que essa comunidade. Então, nada mais justo do que participar, né, do problema. E tentar desenvolver, de alguma forma, atividades empreendedoras, né, para criar futuros profissionais, futuros empreendedores, né, pessoas que possam ser melhores no futuro. E aí tem uma série de ações, desde Júnior Ativo, na parceria com a Universidade Federal, né, para gerar dentro dessas comunidades pessoas melhores, né. Eu costumo falar aqui, para encerrar, assim, que além da gente fazer parte da comunidade, né, a gente é de Vila Velha, mas a gente está muito no canto, a gente é de Ilha das Flores, né, nosso endereço é Ilha das Flores, inclusive. O meu sonho era que a gente pudesse ter, a gente já tem muita gente, mas que a gente pudesse ter toda a nossa equipe da comunidade, né? Seria bastante legal se no futuro a gente conseguisse ter a comunidade de fato participando, não só na geolocalização, mas de fato como colaboradores, né? Com pessoas aqui dentro. Então eu tenho trabalhado muito para isso, é um desafio muito grande, a gente precisa de muita ajuda, né? Porque o problema é muito grande, não é somente isolada que vai, e o Porto de Vitória de forma isolada que vai resolver o problema, mas a autoridade portuária, o governo federal, as prefeituras, né, envolvidas, a gente tem que chamar esse público para a mesa. Eu tenho aproveitado bastante uma oxigenação que se deu nesses últimos meses, né, nesse público, né, de pessoas que entraram nessas instituições que têm interesse no assunto. Mas, de fato, a gente precisa construir cada vez mais, e principalmente no Brasil, e nesse ambiente que eu acabei de relatar, né, de interferência muito intensa, uma mesa de debate, né, e para que a gente possa entender o real impacto disso, como que cada ente, cada ator pode contribuir ainda mais, um pouco ainda mais, para que a gente tenha uma relação bastante harmônica, né, e sustentável, né, de crescimento, assim, que os dois entes, né, os dois atores, que é bastante sustentável. Obrigada, Wilson. Foi excelente. Eu fico aqui babando nas fotos de Vitória, porque eu sou apaixonada
pela nossa cidade, pela nossa área, e eu confesso assim, me dá muito orgulho te ver nessa posição aí falando sobre isso, porque participei do início da sua trajetória, então é muito legal para o professor ver quando o aluno chega na posição que você está. Isso me dá, eu te confesso, uma certa tranquilidade. Eu acho que até isso que me motivou a te convidar aqui. Eu espero que Teve participação nisso. Obrigada. Mas eu espero que na nossa próxima mesa a gente possa ter aqui não gente de humanas, como é o Carlos e como é o Wilson, mas os engenheiros e gestores da área portuária com esse coração de humanas, pensando no porto, né, para além dos seus muros. Bom, pessoal, eu tenho aqui uma pergunta, Wilson, que foi encaminhada pelo Eduardo Greco. Eu vou ler para você, tá? E eu tenho algumas outras perguntas, a gente tem aí 14 minutos, então eu vou te passar uma pergunta dele e vou passar uma pergunta minha pro Carlos, ok? Prezado Wilson, você descreve muito bem algumas características do TVV. Existem limitações físicas para o acesso de navios e impactos inevitáveis na área urbana de Vitória, da cidade, fala da cidade. Somando-se a isso, temos um cenário mundial de aumento no tamanho dos navios. Diante disso, como você enxerga o futuro do TVV no longo prazo? A Login avalia outras alternativas dentro do Estado, como o presidente Kennedy ou Aracruz? E eu queria complementar minha pergunta, Wilson, se der tempo de você responder, se esse projeto da ABR do Mar e se esse processo de desestatização do Porto de Vitória, se isso traz alguma oportunidade para sustentabilidade na pauta dos portos, ou se essa continua sendo essa relação cidade-porto algo indireto que ficou na margem dessa agenda, desse momento de reforma portuária. Bom, e aí para o Carlos, eu vejo que você tem vários exemplos de ações que tem desenvolvido aí, Carlos, e a minha questão, teve uma certa foto que você mostrou que tinha até um pirata, e que você comentou sobre o Porto desenvolvendo várias ações para a cidade. Eu queria saber se existe alguma mesa de negociação com a cidade, com a comunidade portuária, com a universidade, com o poder público, ou se de fato são todas iniciativas por parte do Porto que oferecem à cidade. Ok? Vamos começar, posso começar pelo Wilson, que estava já falando, e depois a gente passa para o Carlos. Só peço a vocês que sejam breves, porque a gente só tem 13 minutos. Eu acho que a pergunta foi muito bem formulada. Esse debate está acontecendo nesse momento, né, por autoridade portuária. O Porto de Vitória está passando por um processo interessante, né, inovador, de desestatização. Ao que tudo indica, será a primeira autoridade portuária a ser concedida ao e dentro deste modelo de concessão, Flávia, né, tudo que a gente mais quer são que ações nesse sentido sejam colocadas, inclusive, no edital. Então, por exemplo, acesso ao porto, garantia de um acesso estruturado, né, que o caminhão não vai ficar ali chocando ali com um ponte, com pessoas ali. A gente quer que isso fique no edital, é o que eu imagino e é o que eu tenho falado aqui, né? Se vai acontecer, a gente ainda não sabe porque o edital não foi publicado. Mas eu vejo uma série de ações da autoridade portuária para tentar se incluir nesse processo, ações que facilitem a relação porto-cidade, que deveriam ser de responsabilidade do ente público hoje, né, da esfera federal, e que por diversos motivos que não cabe aqui ficar falando, isso acaba não acontecendo. E eu acho que a gente chegou onde chegou hoje por conta de uma ineficiência do poder em poder gerar esse tipo de investimento nas comunidades, no entorno, no acesso. Então, eu vejo com bastante bons olhos, né, com uma expectativa muito legal, boa, de que esse processo de desestatização possa fazer com que o Porto avance em diversos pontos que a gente está debatendo aqui agora. Com relação aos novos navios, a tendência do Porto, é claro, é a gente receber navios maiores. O Porto de Vitória tem uma característica geográfica e fisiológica muito peculiar, né? É um porto que o canal de acesso para o navio chegar até aqui, ele anda 14 quilômetros, se não me engano,
fazendo curva, desviando de rocha. Isso não vai mudar, é o que é o Porto de Vitória. Então, de fato, existe uma limitação. Eu acho que a gente está chegando próximo a esse limite que vai acontecer, né, nos próximos anos. Né? Não adianta a gente sonhar com um navio de 350 metros aqui, de 13 mil teus em Vitória. Eu não sonho com isso. Eu acho que esse é um porto que tem uma vocação de cabotagem, navios de médio e pequeno porte, e que esse porto possa ser, de fato, um hub de navios de cabotagem. Já puxando, falando de cabotagem, você fez a pergunta do BR do Mar. Esse é um programa bastante inovador que o governo federal, nessa atual gestão, iniciou um debate alguns meses atrás, 2 anos atrás, dois anos atrás praticamente. A gente participou ativamente, né, de diversas discussões. Eu, de fato, só o fato desse debate acontecer para o setor já é uma vitória, que ele não existia um debate, né, uma discussão sobre o marco regulatório da cabotagem nos últimos anos. Nunca se falou de cabotagem como se fala agora. Então, só por conta disso já é muito legal. E o setor já agradece demais. Né? É claro que existem pontos ali de divergência, mas esse debate está acontecendo agora, nesse momento, na Câmara dos Deputados Federais, Câmara dos Deputados. A votação seria semana passada, foi adiado para pós-eleição. Foram colocadas lá 90 emendas de deputados do projeto. Então, é um projeto que a gente não sabe o que vai sair no final. E eu prefiro esperar para poder dar qualquer tipo de opinião, porque assim, a gente não tem ideia do que pode, do texto final, porque foram tantas emendas, tantas sugestões, tantas ideias, coisas que a gente concorda, coisas que a gente não concorda, está tudo lá. E vai ter uma votação e no final a gente vai ver o que dá. Nosso papel acho que foi bastante bem feito de se posicionar. Então eu vejo com bons olhos. O BR do Mar ele vem para colocar o setor onde ele deve estar, né, como um setor competitivo, né, de relevância no modal de transportes brasileiro. Né. Hoje a gente só fala de ferrovia e rodovia, principalmente rodovia, e a gente está falando que tem uma costa de 8 mil quilômetros que pode ser explorada, e é isso que eu acho que Vitória tem que surfar essa onda, e é isso que eu acho que Vitória tem como principal característica, ser um porto de cabotagem para atender esse novo modal, não o novo modal, né, mas essa nova onda de uso da cabotagem. Excelente, sim, obrigada. Carlos? Hola, ahora sí. Voy a hablar con estas imágenes de fondo. Lo que ustedes están viendo allí es a una ministra de Estado. Ella es la ministra de la Mujer y Equidad de Género, que se reunió hace un par de semanas atrás con representantes de las mujeres que trabajan en el puerto. No las ejecutivas, sino que las mujeres que están en la orilla, en el muelle. Y nosotros lo que buscamos a través de esto, y con esto voy a tratar de responder tu pregunta, Flavia, es que nosotros no somos expertos en el puerto. La gente que sabe de puertos es la gente que estás viendo aparecer en esas fotografías. Y respecto a la ciudad pasa algo muy similar. Nosotros tenemos una serie de instancias de acercamiento con ex trabajadores portuarios, con los trabajadores portuarios actuales, con las mujeres portuarias, como lo estás viendo en el video, y una serie de personas en distintas mesas de trabajo, y nos gustaría que eso continuase. Finalmente uno ya terminó el tiempo en el cual los proyectos se pueden hacer entre 4 paredes o en una oficina, y donde yo, ingeniero, abogado u otra profesión, le digo a todo el resto del entorno qué es lo que es bueno para ellos. Con esto no quiero decir que tengo que hacer todo lo que el entorno me pide porque no alcanzo o porque no tengo los medios ilimitados para hacerlo, pero no los puedo hacer sin consultarlo. Aún así esto, o sea, sean reuniones más o menos agradables, si sea mejor o peor recibida mi idea, tengo que ir y llevarla.
A modo de ejemplo, les cuento que el lunes de la próxima semana, nuestro board director, el presidente del directorio, se reúne con los hombres portuarios, con algunos dirigentes, a conversar. O sea, estamos mezclando en una sala de reuniones a la persona que tiene la responsabilidad de parte del presidente de la República de Chile sobre el puerto de San Antonio y los trabajadores que son la primera línea de esa misma cadena de producción. Es lo que tenemos que hacer. También en eso están los transportistas, los ambientalistas. Yo ayer tuve una reunión con representantes de pueblos originarios, indígenas. Tenemos que reunirnos con todos y tenemos que trabajar con todos. Esa es nuestra divisa, no puede ser de otra manera. Gracias, Carlos. Muy bueno ver várias mulheres. Eu estou agora participando da UISTA Brasil, uma associação internacional de mulheres do mundo marítimo. Sim, a nossa proposta é justamente lembrar no mundo que o Brasil é um país extremamente patriarcal e a gente vê que o sistema marítimo portuário ele é muito masculino. E a nossa proposta é mostrar que existem muitas mulheres produzindo e trabalhando e são excelentes profissionais nesse meio. Então, muito bom ver seu vídeo, ver que essa representação feminina está aí, mostrando que a gente também tem muito trabalho bom para poder mostrar e que a gente pode também entrar nesse mundo dos portos. Obrigada, né? Bom, foi excelente a mesa. Queria agradecer muito ao Carlos pelo tempo, pela disponibilidade, por compartilhar com a gente a experiência do Chile. Agradecer imensamente ao Wilson também, para nessa mesa que para mim é tão honrada de estar fazendo parte do seu Cidesporte. Com você, então, eu tenho uma honra triplicada por ser meu egresso, por trazer fotos da minha cidade. É bom demais ver as fotos daqui do Porto de Vitória. Me dá muito orgulho do trabalho que você está fazendo aí, desse trabalho humanizado, essa visão de fato que o Porto ele vai muito além da comunidade. Eu acho que essa é uma mesa que nos faz lembrar que cidades e portos não são só lugares, não são só uma gestão do dia a dia, mas é uma possibilidade, uma oportunidade da gente levar o progresso e a evolução de comunidades e de pessoas, que afinal de contas tudo se resume à nossa vida, né? Bom, eu queria agradecer finalmente ao professor Adhemar por essa oportunidade, te devolver a palavra para você encerrar então esse evento brilhante que você tem oportunidade e o brilhantismo de fato de ter idealizado e de ter implementado. Obrigada, professor.